Olá, querido aluno, querida aluna, querida família, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa e ao nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou a professora Nádia, professora de língua portuguesa, e hoje, para o 7º ano, nós vamos falar um pouquinho mais a respeito dos gêneros jornalísticos, que abrangem vários tipos textuais. Mais especificamente, na aula de hoje, nós vamos falar sobre as notícias e as reportagens, que fazem parte do nosso dia a dia, não é mesmo? Então, vamos lá. Olha só, quais são as características dos textos jornalísticos? São textos informativos, são textos que usam a língua mais padrão, mas ao mesmo tempo tem que ser mais acessível, né? Para que todos que consigam ver ou ler uma notícia, uma reportagem, consigam compreender quais são as informações ali que estão sendo veiculadas. Eles são geralmente veiculados pelos jornais, pelas revistas, né, que podem ser impressas, podem ser também no formato digital, nos sites. Também temos textos jornalísticos nos jornais, na televisão, alguns podcasts também são voltados para notícias, né, para essas informações comuns dos textos jornalísticos. Tem o intuito de comunicar e informar sobre alguma coisa. Atualmente é o gênero textual mais lido, porque ele alcança, né, diversos setores da sociedade, né, e também porque abrange vários assuntos, né? A gente tem notícias e reportagens aí sobre os mais diversos assuntos. Uma das características, né, é a efemeridade, porque geralmente são informações que elas precisam ser atualizadas, né, principalmente se tratando da notícia. Então, é como se o texto tivesse uma validade, né, daqui a pouco aquela notícia já está ultrapassada, né, então ninguém vai querer ler mais, então realmente precisam que as informações sejam sempre bastante atualizadas. Bom, o gênero jornalístico, ele abriga diversos textos, certo? Que são chamados vulgarmente de matérias e são divididos em seções. Então, nós temos dentro do gênero jornalístico a reportagem, a notícia, o editorial, as entrevistas, os textos publicitários, os classificados, os artigos, as crônicas, as resenhas, as charges, as cartas do leitor. Então, tudo isso dentro do gênero jornalístico. Mais especificamente, como eu já disse antes, nós vamos falar sobre reportagem e notícia. Vamos lá, como que é a estrutura, então, desse texto jornalístico? Então, tem mais ou menos aqui, né, uma estrutura que permeia aí todos eles. Então, a primeira, geralmente tem a pauta, que é a escolha do tema, a escolha do assunto. Tem a apuração, então vou verificar aqueles fatos, se eles são reais, vou buscar provas, vou apresentar dados, né, que dão embasamento para aquilo que eu quero noticiar. Tem também a redação, que aí eu vou transformar as informações que eu colhi em um texto, seja para ser lido, né, na televisão, por exemplo, ou para ser divulgado, para ser impresso. E depois eu tenho a edição, que é a locação, a correção, a revisão dos textos. Então, depois que eu produzo o texto baseado nas informações que eu recolhi, eu vou ter auxílio aí de alguns profissionais que vão fazer a correção, a revisão, a edição, né, que vão fazer o layout, o design desse texto, de acordo com a plataforma para a qual ele está sendo preparado. Os textos jornalísticos, então, como nós já dissemos, são textos informativos. E eles têm a função de expor para o emissor as informações mais relevantes sobre o tema. Então, ele é escrito em prosa, né, em oposição a verso. É uma linguagem denotativa, então a gente não tem linguagem com sentido figurado, por exemplo. Tem que ser uma linguagem clara e simples, na medida do possível imparcial, né. O objetivo principal ali do autor do texto, do repórter, do jornalista é transmitir a notícia e a reportagem da maneira mais imparcial que for possível, mas isso é um tema até que gera um pouquinho de polêmica, né? A gente vai falar um pouquinho a respeito no andar da aula aí. E também uma linguagem mais objetiva. Bom, falando especificamente agora da notícia. A notícia é um gênero que tem um critério básico. Uma boa notícia, ela tem que responder a essas perguntas aqui. Então, o que, onde, quem, como, quando e por quê. Então, eu trouxe aqui uma notícia para nós analisarmos juntos, para a gente ver se ela está respondendo aí aquelas perguntas principais. Olha só. Então, essa notícia é de 2020, né, a gente ainda estava num contexto pandêmico, de pandemia, de uso de máscaras, e diz o seguinte: estúdios de figurinos da Marvel e DC desenvolvem máscaras de proteção. A cada peça vendida, Ironhead Studio doará uma máscara para necessitados. Aqui eu tenho a data, tenho o horário, porque é uma notícia online, né? E onde ela foi escrita. A Ironhead Studio
empresa que já fez fantasias para vários filmes da Marvel e da DC, anunciou que está produzindo máscaras para lidar com a pandemia do novo coronavírus. Através de uma publicação nas redes sociais, a empresa afirmou que as máscaras de pano serão feitas à mão e vendidas ao público durante o período da pandemia. Elas têm dupla camada e seu interior é feito 100% de tecido de algodão. Já a parte exterior é feita de uma mistura, com 90% de algodão. Depois de pesquisar sobre as máscaras protetoras, descobrimos que é isso que proporciona a máxima eficácia da filtragem, enquanto permite conforto e respirabilidade, afirmou a empresa. As máscaras serão vendidas a $30, que na época equivalia a R$ 157, e a campanha doará uma máscara para hospitais ou àqueles que passam necessidades para cada peça que for vendida. Então, essa aqui é a nossa notícia, né, na íntegra. Olha só, então a gente pode analisar aqui algumas coisas. Eu tenho uma imagem, né, que remete ali uma cena do filme Homem-Aranha, né, De Volta ao Lar, de 2017. Que tem a ver, né, aqui com o contexto da notícia, né, que fala do estúdio que produz, né, os filmes do Homem-Aranha, um dos, né, estúdios que produz. Eu tenho aqui o título da notícia, né, aqui em evidência. Eu tenho aqui, né, o subtítulo, o lead, que é geralmente é o primeiro parágrafo, que contextualiza, que traz as informações básicas aí pra gente, né, aqui o corpo da notícia. Bom, então vamos lá. Vamos ver se essa notícia aqui respondeu, então. Respondeu o quê? Sim, né? Produção de máscaras. Quem está produzindo? Né? Os estúdios. Quando está produzindo? A gente tem lá a data, né, da notícia, da veiculação da notícia. Onde? Né? A notícia foi escrita em São Paulo, né? Mas os estúdios a gente sabe que a sede fica nos Estados Unidos. Como que eles estão fazendo? Deram até detalhes da produção, né? Detalhes aí da composição das máscaras, né? E por que eles estão fazendo? Para ajudar aí, né, os necessitados, os hospitais, inclusive tem uma doação aqui em questão, ok? Então vamos lá, qual que é a manchete aqui dessa notícia? Então a manchete é esse título, né? Geralmente vem destacado aqui em letras maiores, em negrito. Há subtítulos, quais são eles? A gente tem sim, ó, a cada peça vendida, a Ironhead Studio doará uma máscara para os necessitados. Então aqui a gente tem um subtítulo. Qual a lead da notícia? Então, esse primeiro parágrafo aqui, ó, a Ironhead Studio, empresa que já fez fantasias para vários filmes da Marvel e da DC, anunciou que está produzindo máscaras para lidar com a pandemia do novo coronavírus. Certo? Então, essa empresa, né, que já produziu para a Marvel e para a DC, está produzindo, e aqui no corpo da notícia a gente vai ter mais detalhes. Então, quem fez o quê, quando, onde, como, porquê, né? São perguntas que a gente consegue responder analisando aqui todo o corpo da notícia. Qual a finalidade dessa notícia em particular? Então, informar, né, uma ação bacana, né, de trabalho que proporciona aí, que vai proporcionar ajuda, né, ou proporcionou ajuda para os mais necessitados, para hospitais que estavam cuidando dos doentes aí na pandemia do coronavírus. Em que meio essa notícia está sendo veiculada? Se a gente voltar um pouquinho, né, a gente vê aqui, né, tem também aqui o site, tem aqui o horário, a data, né, então isso aqui são características do ambiente digital. Que tipo de linguagem é empregada nessa notícia? Formal ou informal? Uma linguagem mais formal, mais próxima da nossa língua padrão, mas ao mesmo tempo é uma linguagem tranquila para a gente entender, bem acessível, né? Todos os públicos conseguem compreender a informação. Vamos falar um pouquinho mais sobre a estrutura da notícia. A notícia, ela geralmente obedece uma estrutura que a gente chama de pirâmide invertida. Por quê? A gente tem aqui em cima, né, a manchete e a parte mais importante, certo? Nesse formato aqui. Aqui a gente já tem o corpo do texto e o final vem alguns detalhes que não são tão importantes quanto a notícia em si. Então é mais ou menos assim, ó, na primeira parte da pirâmide, invertida aqui em cima, eu tenho, junto com a manchete, o subtítulo lead, que vai responder aquelas perguntas básicas. Quem, que, quando, como, onde, por quê. Depois no corpo eu vou desenvolver, né, eu vou dar mais detalhes sobre essas informações que já foram passadas no primeiro momento. Então, é um gancho noticioso, né, com informações de apoio, entrevistas, observações e referências. E à medida que a matéria se desenvolve, né, a gente tem mais detalhes aqui para baixo, apesar de serem mais detalhes, são menos importantes, que o principal já foi informado na primeira parte do texto. Ok? Bom, então, para a gente analisar aqui uma outra notícia. Aqui, então, eu tenho, ó, o nome do jornal, a data, né, da publicação, isso aqui já é um jornal impresso,
Aqui eu tenho o título, né, da notícia. Também posso falar que é a manchete. Aqui eu tenho um subtítulo, eu tenho uma imagem, eu tenho, aliás, imagens. Eu tenho legendas para essas imagens. Aí eu tenho o lead, geralmente, como eu disse para vocês, é o primeiro parágrafo. Ele vai dar, né, as informações mais importantes. E aqui o corpo da notícia, que é o assunto. Então, o jornal impresso também obedece aí a essa estrutura. Bom, e que tal a gente jogar um pouquinho para a gente analisar uma notícia e ver se a gente identificou direitinho aí de acordo com a estrutura da pirâmide invertida. Vamos lá? Bom, então aqui mais uma notícia, certo? Aqui em cima, olha, eu tenho o nome, né, do jornal, eu tenho a data. Então, aqui, nome do jornal e data. Os jornais geralmente têm seções, então política, economia, saúde, esporte, né? Então aqui é a seção saúde. Depois eu tenho o título, criança que faz atividade física tira boas notas. Olha só que notícia interessante. Então aqui a gente tem o título da notícia. A gente tem também aqui a fotografia, né, a ilustração, aqui as crianças nadando. Temos também o subtítulo da notícia. Mexer os músculos fornece oxigênio ao cérebro, que pode melhorar o desempenho escolar. Olha só que bacana, hein? Esporte só acrescenta, só ajuda, inclusive, na escola. E por último, nós temos aqui, o lead da notícia, que é aqui o primeiro parágrafo, que vai trazer, né, as informações mais importantes. E por último, o corpo da notícia, que traz aqui, né, mais detalhes. Vamos ver se nós acertamos. Ótimo, tudo certinho. Então vamos lá, continuando com a aula de hoje. Bom, e depois que a gente já falou bastante da notícia, vamos falar então de outro texto jornalístico, que é a reportagem. A reportagem e a notícia, elas são bem parecidas, né? Ambas têm a função de informar, de trazer informações, e tem também uma estrutura semelhante. A notícia, ela tem aquela estrutura de pirâmide invertida e é mais fixa. A reportagem já tem uma estrutura mais flexível e também ela traz mais informações, é um texto maior. Então, ela tem realmente aí uma liberdade maior nessa estrutura. Mas, geralmente, a gente tem uma manchete, que é uma frase, né, que chama a atenção aí do leitor, né, que realmente atrai esse leitor, que ele sinta vontade de ler esse texto. São frases curtas, geralmente frases de efeito, né, que vem em destaque, em negrito, em tamanho maior. E ela visa despertar o interesse aí do leitor, né, para que ele realmente queira ler, né, o texto na íntegra. Depois a gente tem um subtítulo, que é um título auxiliar, que vai complementar o título principal, que é a manchete. A gente tem o lead também, assim como a gente tinha na notícia, que geralmente é o primeiro parágrafo, ali, a primeira parte do texto, que também, né, vai responder algumas informações como o que, quem, quando, como, onde, por quê. Mas a gente vai ver que a reportagem, ela abrange um assunto muito maior. Então, pode ser que ela não consiga responder, né, porque ela não vai tratar de um fato só, todas essas perguntas. E a reportagem também tem o corpo. Geralmente, esse corpo ele vai trazer mais informações. Então, ele chama especialistas para falar sobre o assunto, vai trazer entrevistas, vai trazer dados estatísticos, né? Então, é realmente um texto maior do que a notícia. Bom, vamos lá. Então, aqui a gente tem uma reportagem, essa aqui é a manchete, certo? Aqui a gente tem, né, o nome do jornal, aqui o número da publicação, o ano, a gente tem aqui a data também. A gente tem uma imagem, ó, como a gente viu na notícia, a gente tem aqui também uma legenda para essa imagem. Olha só, aqui a gente tem os títulos, certo? Aqui a gente tem, aliás, né, aqui a gente tem umas manchetes, aqui a gente tem pequenas notícias, né? Geralmente quando a gente abre a gente tem mais informações. E a reportagem, ela tem 3 tipos principais. Ela pode ser uma reportagem expositiva, onde os fatos são apresentados simples e objetivamente. Ela pode ser interpretativa, onde são estabelecidas conexões entre os acontecimentos e são apresentados também comentários. E ela pode ser opinativa, então os fatos são apresentados evidenciando-se a opinião do repórter. Bom, então vamos lá. Um joguinho agora sobre a reportagem para a gente praticar um pouquinho mais. Vamos lá? Bom, vamos lá então. Completando aqui, a reportagem é um gênero textual que permite desenvolver diversas habilidades de leitura e escrita, cujas esferas de circulação são jornais e revistas, impresso ou digital,
portais na internet e tem como objetivo informar fatos de interesse público. As reportagens são escritas com base em diferentes tipos de informação e podem ser aprofundadas por meio de entrevistas, gráficos, infográficos e tabelas, para apresentar versões ou informações sobre o mesmo fato, de modo a orientar e contribuir para formar a opinião do leitor. A reportagem é um dos gêneros textuais do universo jornalístico e todos os textos que habitam nesse universo têm como principal missão informar. A reportagem desempenha uma função social e deve estar sempre a serviço da comunicação. A estrutura básica dos textos jornalísticos é dividida em 3 partes, que são título principal e secundário, lead e corpo do texto. Muito bom. Vamos lá, vamos continuar então com a aula de hoje? Bom, e eu tenho certeza, depois que a gente já falou tanto de notícia e reportagem, que você deve estar se perguntando, então qual que é a diferença? Olha só, a notícia geralmente é um texto mais curto, mais objetivo. A reportagem, ela pode até tratar do mesmo assunto da notícia, mas ela vai estender esse assunto, vai trazer outras informações. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que na esquina da sua casa aconteceu um acidente. E aí chegaram os repórteres, investigaram, né, pediram as testemunhas para contar o que elas viram. Eles escreveram esse texto e divulgaram a notícia da maneira mais imparcial possível. Mas vamos supor que esses acidentes são recorrentes na esquina da sua casa e aí virou um problema crônico. E aí vocês foram levantar dados, né, os repórteres foram fazer levantamentos ali de dados, né, colher outras informações no órgão de trânsito da sua cidade, da nossa cidade, e descobriram que não só nesse cruzamento, mas que em outros cruzamentos, que tem ali mais ou menos uma estrutura parecida, estão acontecendo muitos acidentes. E aí eles pegaram, a princípio, uma notícia de um fato isolado e fizeram um levantamento muito maior a nível de toda a cidade, chamaram especialistas para falar, chamaram moradores aí da sua rua para dar entrevista, coletaram os dados, compararam os dados da cidade com dados do estado, com dados do Brasil, e isso virou uma reportagem. Tenho certeza que agora você entendeu direitinho a diferença, não é mesmo? E olha só, a notícia é como se ela tivesse um prazo de validade mais curto que o da reportagem. Porque a notícia, ela vai falar daquele fato isolado do acidente que aconteceu aquele dia na esquina da sua casa. Já a reportagem, ela trouxe aí um índice, né, um levantamento muito maior. Falou não só da cidade, do estado, do país em relação aos acidentes automobilísticos. É só um exemplo, tá? Eu tenho certeza que você entendeu. Então vamos lá, a notícia, ela geralmente fala de um fato inédito, algo pontual que está acontecendo, que aconteceu, né, bem próximo da data que você está lendo o texto. Já a reportagem, ela vai falar de um fato atual, mas um nível mais amplo, vai englobar mais informações e geralmente é interesse geral da população. A notícia, ela precisa de uma atualização mais imediata. Como eu te disse, é como se o tempo de validade, o prazo de validade dela fosse mais curto. A reportagem, ela já é mais atemporal. A notícia, ela é mais objetiva e imparcial. Então, quando o repórter vai dar a notícia do acidente, ele tenta não colocar ali os sentimentos, o que ele está sentindo em relação àquilo. Já a reportagem, ela pode ser autoral, inclusive ele vai dar a própria opinião, ou vai chamar, né, pessoas para darem opinião, moradores, especialistas para falar sobre o assunto, pode até entrevistar, né, quem estava envolvido no assunto, como a pessoa se sentiu, enfim. A notícia, ela é um texto mais curto, mais breve, né, e vai responder aquelas perguntas lá, né, inclusive tem aquela estrutura menos flexível da pirâmide invertida, então vai explicar o fato, quando, onde e quem. A reportagem já é um texto mais longo. Além de descrever, né, um fato, ela pode trazer informações gerais sobre o assunto, vai enriquecer essas informações com gráficos, estatísticas, entrevistas, depoimentos. A notícia vem naquela estrutura da pirâmide invertida, a reportagem ela tem uma estrutura mais flexível, mas geralmente ela tem o título, o lead, né, e outras informações ali no corpo do texto. Bom, e para a gente caminhando aí para o finalzinho da aula de hoje, que tal a gente jogar para ver se a gente entendeu direitinho a diferença entre notícia e reportagem? Vamos lá? Vamos lá então, olha só, a notícia, ela é breve, tem linguagem simples ou ela pode ser mais extensa?
Ela é breve e tem uma linguagem mais simples. A reportagem, ela contém poucos detalhes ou ela apresenta muitas informações? Ela apresenta muitas informações. A reportagem tem teor opinativo, verdadeiro, né? O próprio repórter ali, jornalista, ele pode trazer as suas opiniões, seus sentimentos, suas impressões no momento da reportagem. Qual dos gêneros apresenta opiniões de especialistas sobre o assunto abordado? Então, geralmente, esses especialistas vão compor aí com informações a reportagem. Na reportagem há poucos parágrafos ou não há limite de parágrafos? Geralmente há muitos parágrafos. A reportagem pode apresentar gráficos, imagens, citações ou modelo de pirâmide invertida. Né? Gráficos, imagens, citações. O modelo da pirâmide é mais comum na notícia. A notícia é uma publicação que tem prazo maior para elaboração de conteúdo ou uma publicação imediata? Uma publicação bastante imediata. Na reportagem, o tema deve ser algo recente, uma novidade, ou amplo, podendo apresentar diferentes assuntos. Bom, amplo, podendo apresentar diferentes assuntos. E aí, gostou? Acompanhou? Acertou tudo junto comigo? Tenho certeza que sim. Bom, então essa foi mais uma videoaula de língua portuguesa, espero que você tenha gostado. Nós falamos sobre os gêneros jornalísticos, mais especificamente sobre a notícia, sobre a reportagem e da diferença ou das diferenças entre elas. Espero que você tenha gostado. Te espero na próxima aula. Até lá!